Diretoria, a seleção brasileira se prepara para jogar contra a equipe de Guiné e, obviamente, que a preocupação não é Guiné. A preocupação é o que a seleção brasileira tem para apresentar, como vão estar os jogadores novos testados, etc, etc. Essa é a única preocupação, além da CBF ganhar o dinheiro dela com os amistosos que ela já vendeu para a seleção brasileira em data FIFA. Esse amistoso não tem ganho nenhum, o Brasil não tem treinador, uma direção, né, do que vai fazer, e, portanto, é um jogo que a gente... Eu raramente eu ignoro um jogo da seleção brasileira. Para mim, a seleção brasileira jogar é quase como uma missa para um católico. Eu tenho que parar e assistir porque é a seleção brasileira. Ela joga, sei lá, 15 vezes, 10 vezes por ano. Eu tenho que assistir. É o meu time, é a minha seleção. E eu sou apaixonado pela seleção brasileira e, obviamente, vou assistir e vou acompanhar e vou fazer live depois do jogo, porque é um jogo da seleção brasileira. Mas esse deve ser um dos jogos mais inúteis da história da seleção brasileira. Porque o Brasil não tem um trabalho começando. O Brasil não tem um trabalho concluído. O Brasil tem uma passagem de bastão onde mudou nada, né? E é natural que seja assim. E a cobrança que isso gera é mais bizarra ainda. Por quê? Porque, de novo, Edinaldo, todo vídeo aqui eu tenho que dar uma porrada. Cadê o Baiano? O Edinaldo, eu vou chamar o Capitão Nascimento. Porque o que você gera com as primeiras convocações da seleção brasileira pós Copa do Mundo, onde nós não fomos tão bem quanto a gente imaginava, embora a gente tenha de novo sido eliminado de forma injusta? A gente espera algo que o brasileiro tem em mente enfiado goela abaixo pela mídia, que eu acho uma grande bobagem, que é a tal da renovação forçada. Toda vez que um grupo não vencer, a gente reformula esse grupo. Só que isso com a seleção é uma grande idiotice, porque a reformulação da seleção brasileira ela tem que ser mantida 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro. Todas as vezes você troca o jogador que estiver pior pelo jogador que está melhor. Não me importa em que momento que isso vai acontecer. Então, você testa esse jogador na seleção, quando ele entra na seleção, ele vai lá e ganha a vaga dele jogando pela seleção, e aí ele vira titular da seleção brasileira. Isso é normal. Então você tem lá, o Thiago Silva e o Marquinhos são os dois melhores zagueiros do Brasil. Ok? Beleza. Acabou a Copa do Mundo, não vamos mais usar o Thiago Silva porque ele não está no ciclo de 2026. Nossa, tem Copa América ano que vem, tem jogo daqui a pouco de eliminatória, tem um monte de coisa pra jogar. Não é só uma questão de ciclo. Né? Tem outras coisas para ser jogado. Então, se o Thiago Silva for o melhor zagueiro do Brasil, ele é titular da seleção até o dia que aparecer um zagueiro melhor que ele. Enquanto isso não acontecer, ele fica ali. Quando chegar mais próximo da Copa, eu compreendo você fazer alguns ajustes em busca do time da Copa do Mundo. Mas 4 anos antes, vamos combinar que não é, né? Então, nessa linha, o Ramon mantém o time da Copa do Mundo com coerência. Fala assim, olha, não tem motivo para tirar os caras, não tem idade para tirar os caras. Então mantém-se 80%, 90% do time. E nós vamos colocar aqui o Ayrton Lucas na lateral esquerda, que era uma posição que não tinha uma definição clara e absoluta. E nós vamos colocar o Joelinton de segundo volante, que era uma posição que essa sim eu acho um pouco esquisita, porque tinha outros jogadores que estavam na Copa do Mundo, né, na reserva dessa posição e tal, que eventualmente podiam ter... fazia mais sentido, talvez eles tivessem jogado antes do Joelinton. Agora... A lógica da expectativa é muito bizarra, porque o que esse amistoso gera, né? Agora o Brasil vai para campo e as pessoas olham e falam assim, bom, mas é a mesma seleção da Copa? Não tem novidade para eu assistir. Realmente, não tem novidade para você assistir. Se o Brasil não manda os mesmos jogadores da Copa, o contratinho lá que a CBF assinou para jogar um amistoso, porque tá no contrato tem que ser o time titular. Como é que você avalia qual é o time titular? Não dá para levar lá e botar o Rafael Veiga, o Joelinton, né? Eu falo, não dá, porque aí os caras vão pegar e falar, não, isso aqui é o time reserva, não quero os titulares. E aí você tem que pegar as férias de todo mundo para jogar a porra da data FIFA num jogo treino contra uma seleção absolutamente inexpressiva que não vai acrescentar nada ao Brasil que não seja o dinheiro pro bolso da CBF, que eu compreendo, eu sou um capitalista, eu entendo perfeitamente. O que eu não consigo entender é por que este jogo não faz parte de um processo. Então custava, na hora de vender esse jogo, que inclusive foi comercializado outro dia, né? Comercializado, definido o adversário foi recente. Custava ter feito lá e falar, olha, esse aqui nós vamos mandar só alguns titulares e tal, nós vamos fazer alguns testes, né? Então vamos fazer isso aqui. Ou então, olha, nessa data aqui a gente não vai jogar, se tivesse essa oportunidade contratual e tal. Porque o que você gera? Uma expectativa por uma novidade que não virá. É coerente que ela não venha, ou seja, o Ramon tá certo. Fala, não, eu não tenho por que trocar um elenco de um trabalho de 6 anos, um elenco que é jovem e que provavelmente vai ser a base da próxima Copa do Mundo. Eu não tenho por que trocar. Não faz sentido. Eu não tenho uma gama de opções como a gente já teve em outros momentos. Eu não tô olhando pro futebol brasileiro falando assim, será que eu levo o Ronaldinho Gaúcho, o Kaká ou o Adriano? Eu não tenho mais isso. Essas opções não existem. Eu sei que é o Paquetá, eu sei que é o Richarlison, eu sei que é o Vini, que é o Rodrigo. A gente sabe que são esses caras. E o nosso principal jogador ainda não tá porque tá voltando de contusão. Então assim, a gente tem uma definição. A gente sabe que o volante é o Casemiro, a gente sabe quem são os zagueiros do Brasil, a gente sabe. A gente vai ter uma surpresinha na lateral esquerda, que amanhã depois pode acabar entrando como meia ou como ponta esquerda ou como lateral o Caio Henrique que tá jogando lá na França.
esse tipo de alteração, o Wanderson na lateral direita, esse tipo de alteração a gente pode ter. Agora, tirando isso, a grosso modo, alguém tem dúvida que os 3 goleiros que devem caminhar no próximo ciclo são Alisson, Ederson e o Everton do Palmeiras? Alguém tem dúvida que Marquinhos e Militão devem formar a dupla de zaga da seleção nos próximos anos? Não tem. Alguém tem dúvida que o Danilo continua sendo lateral até que apareça alguém melhor? Não. Alguém tem dúvida que o Casemiro continua sendo volante da seleção pelo menos até a Copa América? Não. Alguém tem dúvida que o Paquetá vai continuar jogando, o Vini na esquerda, o Neymar atrás dos atacantes, o Richarlison de centroavante e o Rodrigo na direita? Ninguém tem dúvida. O que você quer que o Ramon faça? Você quer que o Ramon chegue lá e fale, não, então eu vou botar um monte de gente aqui diferente e foda-se o contrato da CBF lá de ter que mandar os titulares. Não tem jeito, gente. Isso é um negócio, isso é uma empresa. Então, por mais que futebolisticamente a gente possa discordar, nós temos que entender que existe um conceito ali comercial por trás. A CBF não é uma entidade, não é uma ONG, né? É um negócio privado e que faz os seus negócios, não usa dinheiro público, etc. Então, né, não é problema nosso. E vai jogar da maneira que tem que jogar. Essa questão da renovação me enche o saco. Essa questão me enche o saco. Porque toda vez é a mesma coisa. Ah, vamos montar um time novo. Aí você monta um time novo, o time não vai bem pra Copa. Fala, mas o que quer? Que a gente reformulou. Então vai ser pra próxima Copa. Aí na próxima Copa, a bola desvia na porra do cara lá da Croácia, entra no gol do Brasil. Ah, troca todo mundo. Não tem porquê. A seleção brasileira tem que ser constante. O time do Brasil hoje nós sabemos quem são 7 titulares ou 8 titulares da seleção brasileira. Eles continuam. Eles são os melhores da posição? Ainda são. Então eles continuam. Ah, mas é porque não deu. Continua. Na hora que tiver o melhor, troca. Enquanto não tem melhor, não troca. É simples assim. Hoje o melhor jogador para jogar do lado esquerdo do Brasil é o Vinícius. O melhor jogador do lado direito é o Rodrigo. O melhor jogador para jogar de atacante, talvez não pelo desempenho atual em clube, mas pelo desempenho na própria Copa do Mundo, é o Richarlison. O jogador atrás desses jogadores é o Neymar. O jogador, outro meia é o Paquetá, que deve fazer a função do Neymar agora. O segundo volante você pode discutir, o volante principal ainda é o Casemiro e tal, e tudo aquilo, a seleção mais ou menos que vocês têm em mente é a seleção que todo mundo tem em mente. Porque a primeira pergunta que você faz é, não vai mudar nada? Tenta fazer a segunda. Vai mudar quem? Faz a segunda pra você ver o que acontece. Como você fica confuso. Vai mudar quem, irmão? O que apareceu da Copa do Mundo pra cá? Faz 6 meses da Copa do Mundo? Não apareceu porra nenhuma. Então, entre fazer uma reformulação forçada, ah, não, eu quero ver os meninos. Você não tem que ver menino nenhum, irmão. Chegar na seleção brasileira não é uma questão de oportunidade. Chegar na seleção brasileira é uma questão de mérito. Você conquista, prova e aí você chega na seleção. A seleção não pode apostar em você. É você que aposta em você, os clubes apostam em você e se você comprovar, você vai para a seleção. A seleção não é um lugar para você testar jogador. A seleção é um lugar para você confirmar jogador.